Amém, irmãos? Amém. Antes de tudo, parabéns a todas as células pela apresentação. Esse foi o nosso primeiro mês, teve pouco tempo de ensaio, mas eu creio que todos aqui fizeram de coração aberto, oferecendo o melhor a Deus. Parabéns a todas as células. Amém? Amém. E agora vamos passar para o nosso momento de reverência, o momento da palavra do Senhor, onde muitas pessoas deram a vida por este momento. Muitos foram mortos para que a gente tivesse a palavra do Senhor sendo falada nos cultos, porque isso antigamente não era feito. E hoje, pela graça do Senhor, nós temos a palavra de Deus. E eu peço para os irmãos abrirem sua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 2 e também do capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 2 a gente vai ler o versículo 7, o 11 e o 17. Apocalipse 2, versículo 7, 11 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Versículo 11: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Versículo 17: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de parte do meu Deus e também do meu nome. 21 e 22. Ao que vencer, eu lhe considerei que ele se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. O tema dessa noite é ao que vencer. Repita comigo, meu irmão. Ao que vencer. Agora repita com convicção. Ao que vencer. Ao que vencer. Glória a Deus. Porque esse que vencer, ele comerá da árvore da vida, e de modo nenhum experimentará a segunda morte. Receberá um maná escondido, a pedra branca com seu novo nome. Receberá vestes brancas. Seu nome nunca será arriscado do livro da vida. E Jesus confessará o seu nome diante de Deus, dos anjos. E nós seremos coluna no templo de Deus e assentaremos no trono com Jesus. Mas ao que vencer. Amém? A nossa vida, meus irmãos, desde que o homem pecou, ela se tornou uma grande disputa, onde se divide entre vencedores e derrotados. Isso acontece desde o momento da nossa concepção, quando a gente era apenas uma sementinha, um sêmen lá do nosso pai biológico, e nós lutamos contra milhares e milhares de outras sementinhas, e aí nós obtivemos a nossa primeira vitória, fecundar o óvulo da nossa mãe. Quanto àqueles que ficaram pelo caminho, os derrotados, eles simplesmente deixaram de existir. E a partir do momento que a gente nasce, essa disputa, ela só tende a aumentar cada vez mais. O grande Ayrton Senna, ele falava que o segundo era o primeiro dos últimos, o que é uma verdade. Só que vencer, meu irmão, é muito mais do que você ganhar, chegar em primeiro, ganhar uma disputa.
é muito mais que você vencer uma luta, é muito mais que você vencer uma batalha. Ser um vencedor está nas suas atitudes que você tem diante dos desafios. E falando em Fórmula 1, o Brasil teve grandes pilotos de Fórmula 1, campeões, Fittipaldi, Nelson Piquet, mas quem é que a gente lembra sempre quando se fala em Fórmula 1? Ayrton Senna. Não só pelas vitórias dele, pelos títulos, porque ele era um bom piloto, não, mas pelas atitudes que ele tinha. Quem viveu naquela época que Ayrton Senna corria, para variar, o nosso Brasil vivia uma grande crise. Para variar, naquele tempo havia muito desempregado, o brasileiro não tinha alegria nenhuma, vivemos uma inflação terrível. Aqui quem tem mais de 30 anos deve lembrar da famigerada maquininha de mercado, que antigamente não eram os preços nas prateleiras, era nos produtos, e tinha uma maquininha. Então tu ia lá de manhã, o produto custava R$3, à tarde já estava 6, à noite já era 9, porque a maquininha tu valia. E nós brasileiros não tínhamos alegria nenhuma. A única alegria que a gente tinha era no domingo de manhã poder ver uma corrida e ver o Ayrton Senna ganhar. E quando ele pegava aquela bandeira, ele desfilava após a vitória do carro e levava lá em cima do pódio, era como se nós tivéssemos sido os campeões com ele. Aquilo transmitia uma vitória para a gente, uma alegria para a gente. Então a vitória dele estava nas atitudes dele. Eu nunca me esqueço de uma corrida em Spa-Francorchamps, o piloto francês Eric Cobas, ele bate forte o carro, e o carro dele vai parar no meio da pista. E o Ayrton Senna, ele vê esse acidente, ele não pensa duas vezes, ele para encostado na pista, e desce do carro e sai correndo para socorrer o piloto. Só que nesse acidente, a roda da frente bateu na cabeça do piloto, ele desmaiou. Só que o pé estava no acelerador, ainda acelerando o carro, e havia gasolina vazando, ou seja, havia risco de uma implosão iminente. E o Ayrton Senna não pensou duas vezes, chegou lá, desligou o carro e ficou segurando a cabeça do piloto para que não desse mais dano na coluna vertebral até o médico chegar. Tudo isso, meus irmãos, um carro passando a alta velocidade, atitude de um vencedor. Outro exemplo que eu quero dar aqui, de homens comuns como nós. Ayrton Senna era um homem comum, ele não era melhor do que a gente. Outro exemplo que eu dou, eu estava vendo pela 11ª vez o filme sobre Mandela. Mandela, ele lutou contra a discriminação racial lá na África do Sul, contra o apartheid. E por ele lutar contra a desigualdade, ele foi preso e ficou preso 27 anos. Preso. E durante a sua prisão, a sua mulher também foi presa, ela foi torturada, ela foi espancada, e ele não pode fazer nada porque ele estava preso. Ele não viu suas filhas, seus filhos crescer, porque ele estava preso. E depois de 27 anos, meu irmão, já velho, ele é posto em liberdade. E a África, naquele momento que ele foi liberto, vivia uma guerra civil terrível, uma guerra, uma matança terrível. E Mandela chegava e falava: paz, precisamos de paz. Mas a população negra dizia: não queremos paz, queremos vingança, não tem armas, Mandela. E Mandela, ele vai a uma emissora de televisão e ele faz um discurso para o povo dele. Ele diz: não, o único caminho é a paz. Eu, mais do que qualquer um, teria o direito de querer vingança, mas no meu coração só há paz. Isso, meus irmãos, é uma atitude de vencedor. E ele se tornou presidente da África, e ele transformou a África no lugar de todos. A atitude de um vencedor. Esses são uns exemplos que eu dou de pessoas como nós, que viveram aqui no nosso tempo, que a gente conheceu, e nós precisamos ter uma atitude de vencedor, que é ser corajoso, que é diferente de ser valentão. Tem muito valentão por aí. Nós precisamos ser corajosos, como o filme que a gente assistiu aqui no Cine Cristo. Precisamos ter uma coragem em Cristo. Precisamos ser audaciosos, que é diferente de ser imprudente.
Precisamos ser confiantes, que é muito diferente, meu irmão, de ser arrogante. Porque somos confiantes porque nós confiamos no Senhor e não apenas em nós. Precisamos, meu irmão, ter discernimento, que é muito diferente de insensatez. Precisamos ter essas atitudes de vencedor. E a nossa Bíblia Sagrada, ela tem vários exemplos de pessoas que tiveram essa atitude. Eu queria falar aqui de Caleb e Josué. O povo hebreu estava diante da terra prometida, estava prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, ele manda 12 espias ir lá para confirmar aquilo que foi promessa de Deus: eu levarei por uma terra que emana leite e mel. E 12 espias vão lá e comprovam que aquela terra é uma terra fértil, assim como Deus prometera para eles. Só que quando eles voltam, 10 daqueles espias falam para Moisés e para o povo: realmente aquela terra é uma terra fértil, mas é impossível da gente conquistar, porque lá tem gigantes descendentes dos Nefilins. É impossível, se a gente entrar lá a gente vai ser morto. E aquilo desfalece o coração daquele povo. E aquele povo começa a murmurar contra Moisés e contra Deus: por que foi nos tirar do Egito para morrer aqui no deserto? E aí Caleb e Josué rasgam as suas vestes e falam para o povo: não, meus irmãos, não façam isso. Creiam na promessa de Deus. Se vocês apenas creem, nós vamos entrar lá e vamos conquistar aquela terra. Meus irmãos, Deus está falando contigo e comigo nesta noite. Creia na promessa que Deus fez na tua vida, meu irmão. Não duvide, tome posse desta promessa, meu irmão. Não seja como aqueles 10 que desistiram na porta da promessa, mas seja como Josué e Caleb, tome posse da promessa que Deus fez na tua vida, meu irmão. Atitude de um vencedor. Queria dar um outro exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia. E aí, um determinado tempo, Nabucodonosor, ele resolve fazer uma estátua. E ao toque da trombeta, todo o povo tinha que se prostrar e adorar aquela imagem de Nabucodonosor. Todo aquele povo que estava lá sabia, pela lei dada a Deus, a Moisés, que ninguém poderia se prostrar e adorar a outro Deus e a outra imagem, e não ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Todos ali sabiam, mas ao toque da trombeta, todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Como consequência daquilo, eles foram chamados diante do rei, e o rei perguntou: vocês não vão se prostrar e adorar? E eles respondem: o nosso Deus pode livrar da fornalha ardente e a mesmo das tuas mãos, ó rei. E aí eles são lançados dentro da fornalha ardente. E o que acontece com eles? Nada. O fogo não os atingiu, porque Jesus estava lá dentro. E como eu costumo dizer, Jesus não é o quarto homem dentro da fornalha, ele é o primeiro, porque ele já estava lá dentro antes mesmo dos 3 serem lançados, meu irmão. E Deus está falando nesse momento com você: não importa o perigo que você esteja correndo, meu irmão, qual seja o perigo que você está na tua vida, Deus, ele é capaz de te livrar de qualquer coisa, meu irmão. Seja fiel a Ele, mas seja fiel, meu irmão. Deus está falando isso comigo e contigo nesta noite. Seja fiel a Ele, meu irmão. Tome posse. Acredite que o Senhor pode te livrar, meu irmão, de qualquer situação que você possa enfrentar. Eu quero falar também aqui sobre Daniel. Daniel já velho, no reinado de Ciro. Ele era o braço direito de Ciro, conselheiro fiel do rei. E os outros conselheiros, com inveja, vão até Ciro e falam: Senhor, faça um projeto aí, uma lei, que durante 30 dias não pode ter havido petições pedidas para outro Deus, a não ser
que seja para ti, ó rei. E o rei, induzido pelo aquele conselheiro, faz esse decreto. E quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Qual foi a atitude de Daniel? Obedecer? Ele sobe até a sua casa, que era um terraço de frente, e os conselheiros já lá esperando que ele ia fazer isso. Ele se prostra e começa a adorar ao Senhor verdadeiro. E aqueles homens vão até o rei e falam. E o rei, tomado de um grande remorso, porque ele adorava muito Daniel, ele fala, olha o que o rei Ciro fala, esse é testemunho de Daniel na vida dele. Daniel, eu sei que o Deus que você serve, ele é capaz de te livrar da cova dos leões. Mas ele é jogado lá dentro, meu irmão. E no outro dia o rei vai correndo lá e fala, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus que tu serve constantemente, ele te livrou. E o que Daniel fala? Sim, ó rei, Deus me protegeu. Deus te protege de qualquer perigo, meu irmão. Tome posse disso. Pode armar armadilhas contra você, mas o Deus que tu serve é capaz de te livrar de qualquer cilada, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Não foi pelo poder de Daniel, meu irmão. Tu acha que Daniel chegou lá? Ô, seu leão, gatinho mal, fica com a boquinha fechada? Não, a palavra diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão, meu irmão. Esse é o Deus que a gente serve. Não se preocupe se alguém está arrumando cilada no teu trabalho, na tua vida, meu irmão. Deus é capaz de te livrar de qualquer situação. Tome posse, confia no Senhor. Esse é o nosso Deus que a gente serve, meu irmão. Outro exemplo que eu quero dar aqui de Davi. O povo hebreu estava diante dos filisteus numa grande guerra. E o maior guerreiro dos filisteus, o gigante Golias, ele desafia o povo a quem tinha coragem de enfrentar ele. Ali naquele exército, meu irmão, tinha homens valorosos, homens valentes, corajosos. Até mesmo o rei Saul, mas nenhum vai querer desafiar Golias. Aí quem aparece de repente lá? Um jovenzinho, ruivinho, sem roupa lá, sem armadura, sem espada. Primeiro ele vai no exército. Olha o que ele faz primeiro. Ele vai no exército do Deus vivo e fala assim: quem é esse incircunciso que desafia, que afronta o Deus vivo? E depois ele vai diante de Golias e fala: você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti pelo Senhor dos exércitos. Atitude de um vencedor, meu irmão. Só que eu queria aqui que Deus me tocou a trazer essa palavra especialmente sobre Davi, meu irmão. E eu quero que tu preste atenção nessa noite, porque Deus quer falar contigo e comigo. Tem muita gente aqui querendo derrotar gigante antes de derrotar o urso e o leão que está na sua vida. Porque Davi, antes de derrotar este gigante, ele fala para Saul, porque Saul olhou para ele: você vai derrotar, vai enfrentar? Aí ele fala: eu pastoreava as ovelhas do meu pai, e vinha o urso e vinha o leão tentando roubar, e eu pegava eles e matava. Davi, antes de conseguir vencer Golias, ele teve que matar o urso e o leão. E nós temos que matar primeiro o urso e o leão antes de derrotar o gigante que surge na nossa vida. Aí talvez você esteja perguntando: meu irmão, que urso é esse? Que leão é esse? O urso, sabe o que é? A nossa preguiça, meu irmão. Porque o urso, ele passa metade do tempo dele comendo para depois ir dormir, hibernar. É um bicho preguiçoso. Quem assistiu o Mogli aqui, o menino lobo, deve ter conhecido o Balu. Só eu para falar umas coisas. É um bicho meio que preguiçoso. O urso representa a nossa preguiça de ler a palavra, de conhecer, de orar, de jejuar, de vir aos cultos, de conhecer ao Deus verdadeiro. Nós temos preguiça, nós temos que matar, derrotar esse urso que nos
preguiça, meu irmão. E quem é o leão? Satanás, aquele que anda de redor, esperando uma oportunidade para nos tragar, meu irmão. Só que se a gente, meu irmão, conhecer a palavra do Senhor, porque para derrotar esse urso, meu irmão, é com a palavra e com oração. Esse urso e esse leão é com palavra e oração. Só que o diabo, ele quer o quê? Que você tenha preguiça de você ler a palavra. Fala a verdade, quando você vai ler a palavra, não dá sono? Não dá. Foi falado aqui para vir para o culto, se está chovendo é porque está chovendo, se está com sol é porque está no sol, está calor. Sempre tem uma desculpa, aquela dorzinha, meu irmão, ou dorzinha bem suada, que só dá essa dor quando tem culto, tem escola bíblica, tem consagração, aí dá essa dorzinha. Tu acha que é normal, meu irmão? É Satanás lançando o quê? Setas, dados inflamados do maligno. E a gente está com o quê? Com o escudo aqui? Está largado aqui no canto. Nós precisamos matar esse urso, porque quando a gente conhece a palavra e ora, o diabo se prostra e treme diante de você, meu irmão. Porque o diabo ele é um derrotado, meu irmão. Ele é um derrotado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele é um derrotado. Lá em Apocalipse está falando que o diabo ele vai ser preso. Vamos pensar aqui, depois eu vou falar o capítulo e o versículo. Vamos ver se mais ou menos, será que está assim lá escrito em Apocalipse? Deus, Jesus, falando de verdade, Jesus, ele olha para a terra e vê o agir de Satanás aqui. E aí Satanás, ele está lá aprontando tudo aqui na terra. Aí Jesus, ele chama Gabriel, o arcanjo Gabriel. Gabriel, vem cá. Olha a hora que Satanás está fazendo na terra. Ó, até eu tenho paciência, tem limite. A minha paciência com Satanás acabou. Faz o seguinte, ô Gabriel. Pega 7.000 legiões aí, que a gente vai descer e vamos prender aquele chifrudo lá. Aí Gabriel sai, ele chama Miguel. Miguelão, arcanjo, Miguelão, vem cá. Meu filho, seguinte, eu e Gabriel, 7.000 legiões vamos descer lá atrás para prender Satanás. Só que é o seguinte, Miguel, pega outros 7.000, coloca em volta do céu e mais 7 legiões em volta do meu trono, porque esse diabo é esperto. Vai que a gente vai descer lá e ele vem por trás e toma o céu e senta no meu trono. Com que cara eu vou ficar? Será que isso está escrito no livro de Apocalipse? Quando Jesus manda prender Satanás? Será que está todo esse legiões de anjos para prender Satanás? Vamos ver? Abra aí, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Será que foi tantos anjos assim para prender Satanás? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Amém? E vi descer do céu, quantos anjos? Um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Um anjo, meu irmão. Olha que dificuldade. O anjo simplesmente chegou lá, manda um chifre aí, Satanás. Lava jato do Senhor Jesus. Tu está preso por formação de quadrilha, corrupção ativa e assassinato. Hein? Sai para falar de besteira, né? Um anjo, meu irmão. Mas o diabo, ele não quer que você entenda isso. Porque se você ler em Lucas 10, 19, diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, meu irmão. Diabo não tem poder na sua vida, só se você permitir, meu irmão. Mas antes de eu derrotar o teu gigante, derrota essa preguiça, meu irmão. Derrota Satanás na palavra, Senhor, e na oração.
Porque é assim que Jesus derrotou ele lá no deserto. Palavra e oração, meu irmão. Fique firme com Jesus. Ele é um derrotado, meu irmão. Mas nós vivemos uma guerra. Só que a nossa guerra, como diz lá em Efésios 6, no versículo 12, que diz: pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. É contra eles que a gente tem que lutar. E como é que você vai para uma luta, meu irmão? Com uma camisinha social, de chinelo, bermuda? É assim que você vai para uma luta? Você tem que se revestir do quê? Da armadura de Deus. Então, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podes apagar os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu irmão. Aí você sabe que está numa guerra. Tem gente que não sabe. Tem gente que está achando que está num cruzeiro, vivendo lá Manjares. Nós estamos vivendo uma guerra. E nós precisamos revestir dessa armadura de Deus. E a partir do momento que você se reveste da armadura de Deus, o que você vai fazer? Vai ir para a praia? Para o shopping? Vai comer aquela batatinha empanada lá no Outback? Com a armadura de Deus? Para onde você vai? Para a guerra, meu irmão. Nós fomos chamados para a guerra. E a partir do momento que você está com a couraça da justiça, você está com o evangelho da paz, você está com a espada, o escudo, meu irmão. Você tem que fazer o que Paulo falou: combate o bom combate. Vá lá terminar a tua carreira, guardando a nossa fé. Meu irmão, tu revestiu e que você vai ficar parado? Não, você vai para ação. Tu não está com o evangelho da paz? Cara, Jesus te ama. Lucas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jurema, operando Deus, quem impedirá? Graça, Deus é amor, e quem permanece no amor? Permanece em Deus. E aí você chegou no final da tua carreira, meu irmão. Minha carreira foi curtinha aqui por causa do tempo, mas eu espero que a carreira nossa seja muito maior. E aí você chegou no final da tua carreira, você pregou o evangelho, você combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. O que nós vamos fazer agora? Voltar para Jesus. Só que tem um detalhe: nós não viemos plantando a palavra do evangelho? Não foi isso? Nós não plantamos a justiça, a verdade? Então tu não volta sozinho. Vem comigo, irmão, vamos para Jesus. Vem comigo, irmão, vamos para Jesus. Vamos, Julião, para Jesus. Vamos, graça, para Jesus. Vem comigo, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela não volta vazia para Deus, mas ela faz o que lhe apraz, meu irmão. Deus nos chamou para isso aqui, trazer vidas para Deus. Nós fomos chamados para fazer vidas para Deus, meu irmão. Nós somos soldados de Cristo, mas os soldados do mundo eles matam. Nós não, nós trazemos pessoas à vida, e vida com Deus, e vida em abundância. Meu irmão, nós precisamos nos revestir, fazer a vontade de Deus, levantar desse banco, sermos soldados de Cristo, valorosos, corajosos, audaciosos, confiantes em Deus. Nós precisamos guardar as suas promessas no nosso coração, viver o evangelho vivido, Pai, não de palavras, Senhor. Oh, que Deus venha falar em nossos corações, meus irmãos. Paramos de ser crentes, sabe, derrotados, crentes elevador, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, meu irmão. Crente montanha russa, não. Sejamos crentes valorosos, confiantes no Senhor, fazendo a boa obra. Como na Isaías diz, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem irá após mim? Isaías diz: eis-me
Senhor, usa a mim. Que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, meu irmão. Deus te chamou, não foi para ficar sentadinho, foi para agir. Não pode ser simplesmente aqui dentro da igreja, mas pode ser lá fora, meu irmão. Na tua célula, aonde for, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Deixa Deus te usar, meu irmão. Não fique parado, se reveste, mas meu irmão, tu não faz de qualquer maneira, entenda isso. Tem gente, hoje nós falávamos aqui na escola bíblica, quando Paulo e Barnabé foram separados para fazer a boa obra, o Espírito Santo estava sobre ele, meu irmão. E é o que nós temos que fazer, se revestir do Espírito Santo. Muitas vezes, no primeiro, nós somos colocados para fazer alguma coisa. No primeiro desafio, meu irmão, na primeira afronta que a gente recebe, a gente já desiste. A gente desiste de fazer a boa obra. Quantos não fizeram isso? Desistiram. Tinham um ministério, tinham tudo para fazer a boa obra e desistiram. Porque não estavam revestidos com a armadura de Deus, olhando para homens e não para Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, meu irmão. Você crê nisso, meu irmão? Você é vencedor? Tem vencedores aqui? Tem soldados de Cristo aqui, meu irmão? Porque há o que vencer, meu irmão. Comerá da árvore da vida, e de modo nenhum experimentará a segunda morte. Receberá um maná escondido, a pedra branca com seu novo nome. Receberá as vestes brancas, e seu nome nunca será arriscado do livro da vida. E Jesus confessará o seu nome diante de Deus e diante dos anjos. Seremos coluna no templo de Deus e assentaremos com Jesus no seu trono e reinaremos. Mas somente a quem vencer. Tem vencedores nessa noite aqui? Queria chamar o louvor aqui em nome do Senhor Jesus. Se você é um vencedor, meu irmão, se coloque de pé, porque soldado, meu irmão, não fica sentado. Soldado, ele fica de pé, vigilante, olhando para o Senhor dos exércitos. Porque todos esses exemplos que eu dei aqui, meu irmão, a vitória veio de Deus. Mas todos eles tiveram que ir para a batalha, meu irmão. A batalha está diante de você, a decisão é sua. Em quem você vai confiar? No braço forte, no braço de ferro, no punho de aço, nesse Deus que não te abandona, que tem feito muito em nossas vidas. Que a gente venha ser soldado valoroso, que a gente venha ser um vencedor, que a gente venha declarar e exaltar o Senhor dos exércitos que está aqui nesta noite. Para receber o teu louvor.